O Irã lançou 4 mísseis hipersônicos contra o USS Gerald R. Ford. 3 foram interceptados, 1 não foi. A rede de defesa aérea naval, integrada mais avançada que os Estados Unidos, já implantaram no mar. 4 contratorpedeiros Aegis. Radares SPU-6. Interceptores SM-3. Bloco 2A. Defesa terminal SM-6. 190 milhões de dólares em mísseis interceptores, consumidos em menos de 4 minutos. 3 ogivas hipersônicas do Fatah-1, viajando a Mach 13, foram abatidas. A quarta passou, não porque a defesa falhou, mas porque o Irã havia passado uma década calculando o único azimuth, o único perfil de trajetória, a única lacuna geométrica de radar, onde mesmo uma resposta defensiva perfeita chegaria meio segundo tarde demais. 3 mísseis eram a distração. O quarto sempre foi a arma. 9 marinheiros americanos morreram, 6 aeronaves foram destruídas no convés de voo. O Ford ficou não operacional por 11 horas. O Irã gastou 12 milhões de dólares com 4 mísseis. A Marinha dos Estados Unidos gastou 190 milhões para parar 3 deles. E o que passou custou mais em aeronaves e vidas do que todo o salvo iraniano combinado. Este é o relato completo. Como o Irã projetou o Fatah-1 especificamente para derrotar as redes de defesa de porta-aviões americanos. Como o grupo de ataque do USS Gerald Ford travou o engajamento de defesa aérea mais tecnicamente exigente da história da Marinha dos Estados Unidos. E o que a matemática desse intercâmbio significa para cada porta-aviões que os Estados Unidos operam em águas contestadas daqui em diante. Para entender o que o Irã tentou contra o grupo de ataque do Gerald Ford, é preciso compreender para o que o Fatah-1 foi construído e por que ele representa um problema que dinheiro e treinamento por si sós não conseguem resolver. Todo o sistema de defesa aérea que a Marinha dos Estados Unidos opera no mar foi projetado em torno de uma premissa central. Mísseis balísticos seguem trajetórias previsíveis. Um míssil lançado do território iraniano em direção a um alvo naval no Golfo de Omã segue um arco calculável. Com alcance de detecção suficiente, um interceptor SM-3 Bloco 2, lançado por um contratorpedeiro Aegis, pode alcançar a ameaça na exoatmosfera, acima da atmosfera terrestre, onde a geometria de interceptação é mais limpa e a janela de engajamento é mais longa. O Fatah-1 foi construído para tornar essa premissa letal. O Fatah-1 é um míssil balístico de 2 estágios, de combustível sólido, com 11,5 metros de comprimento. A aproximadamente 300 quilômetros de altitude, ele separa sua ogiva, um veículo de reentrada manobrador equipado com um sistema de controle de vetor de empuxo e um motor sustentador de foguete sólido que queima por até 50 segundos após a separação. Esse motor sustentador permite que a ogiva manobre ativamente durante toda a sua fase terminal. Múltiplas correções de curso, deslocamentos laterais evasivos, mudanças de trajetória imprevisíveis, executadas a velocidades superiores a Mach 5. E em seu perfil terminal mais agressivo, Mach 13. A Mach 13, a ogiva percorre 4.400 metros a cada segundo. Um interceptor SM-3 Bloco 2. Custa 27 milhões de dólares e foi projetado para abater ameaças balísticas em arcos previsíveis, na exoatmosfera. Contra uma ogiva que manobra ativamente na fase terminal, alterando sua posição em centenas de metros nos segundos finais de voo, a solução de interceptação do SM-3 se compromete com um ponto de impacto previsto que o veículo de reentrada do Fatah simplesmente abandona. Os engenheiros do Irã passaram uma década projetando o Fatah-1 em torno exatamente desse modo de falha. O grupo de ataque do Gerald Ford era a rede antimíssil balístico mais capaz que a Marinha dos Estados Unidos havia montado até então. 4 contratorpedeiros da classe Arleigh Burke, equipados com o Aegis Baseline 9C2, a versão mais avançada do Aegis atualmente em operação no mar. Radares SPI-6, com alcances de detecção contra ameaças balísticas que superavam tudo o que o sistema SPY-1D anterior era capaz de alcançar. Interceptores SM-3,
Bloco 2A em suas células de lançamento vertical MK-41, ao lado de mísseis SM-6 otimizados para engajamentos na fase terminal. A arquitetura de defesa em camadas foi projetada para derrotar exatamente a classe de ameaça que o Irã se preparava para disparar. O Irã havia estudado essa arquitetura por anos e havia encontrado uma lacuna que nenhum volume de investimento conseguiria fechar. A lacuna era geometria, física, a própria curvatura da Terra. 4 mísseis Fatah-1 foram lançados simultaneamente de posições de lançadores móveis na província iraniana de Fars. Satélites do Sistema Infravermelho Espacial Americano detectaram as assinaturas de ignição dos motores em instantes e transmitiram os azimutes de lançamento e os pontos de impacto estimados para os sistemas de combate Aegis do grupo do Ford em menos de 30 segundos após a ignição. A resposta do Aegis foi imediata e coordenada entre os 4 contratorpedeiros simultaneamente. Os radares SP-6 adquiriram todas as 4 ameaças entrantes no alcance máximo. Soluções de interceptação foram calculadas e pares de SM-3 Bloco 2A foram alocados contra cada ameaça. 2 interceptores por Fatah, 8 mísseis no total, lançados em sequências cuidadosamente cronometradas para maximizar a probabilidade de interceptação na altitude de engajamento ideal. A defesa fez tudo certo. Contra o primeiro alvo, designado Alfa, o SM-3 chegou ao ponto de interceptação calculado no momento exato. O veículo de reentrada do Fatah executou um deslocamento lateral de 340 metros em 1,8 segundos. O SM-3 passou pelo espaço onde a ogiva havia estado e detonou no ar vazio. Falhou. O segundo SM-3 compensou. Seu sensor readquiriu a ogiva em manobra e ajustou a guiagem terminal, próximo o suficiente para detonar dentro do alcance de fragmentação. A seção de guiagem do veículo de reentrada foi danificada. Sua precisão terminal degradou de 10 metros, avaliados para aproximadamente 80 metros de erro circular provável. Mas danificado não é destruído. A camada terminal de SM-6 adquiriu a ogiva alfa danificada a 40 km de distância. 2 SM-6, mais rápidos e mais manobreiros que o SM-3, na fase terminal, projetados especificamente para esse engajamento de curto alcance, foram lançados e interceptaram Alfa a 22 km do casco do Ford. Impacto direto. A ogiva se desintegrou. Os destroços caíram no Golfo de Omã. Alfa foi neutralizado. Custo: 2 SM-3 a 27 milhões cada. 2 SM-6 a 4 milhões cada. 62 milhões de dólares para parar um míssil de 3 milhões. Bravo e Charlie seguiram sequências de engajamento semelhantes. Bravo exigiu um único acerto de SM-3, seguido de confirmação por SM-6. Charlie exigiu 3 tentativas de SM-3 antes que a camada terminal de SM-6 conseguisse a interceptação. O gasto combinado de interceptores contra Alfa, Bravo e Charlie chegou a aproximadamente 190 milhões de dólares. O Irã havia gasto 9 milhões nesses 3 mísseis. A proporção de troca não era tática. Era existencial para um magazine de grupo de ataque que não pode ser reabastecido no mar. E o Irã havia calculado essa matemática com precisão, porque o Fatah-1 Delta nunca deveria ser parado pelos interceptores alocados contra ele. Delta era o míssil em torno do qual o Irã havia passado anos projetando o salvo inteiro. O azimute de lançamento de Delta era 7 graus diferente dos outros 3 alvos. Essa diferença de 7 graus o colocou em uma aproximação onde a curvatura da Terra reduzia o alcance de detecção do radar SP-IAD-6 contra uma ogiva hipersônica em trajetória deprimida em 40% em comparação com os outros 3 azimutes de ameaça. O sistema Aegis adquiriu Delta mais tarde. A solução de interceptação teve menos tempo para amadurecer. Menos tempo a Mach 13 é a diferença entre uma geometria de interceptação viável e uma impossível. O par de SM-3 alocado contra Delta foi lançado com a solução degradada. O primeiro interceptor se comprometeu com seu ponto de impacto previsto. O veículo de reentrada de Delta executou sua sequência de evasão mais agressiva.
uma série de correções laterais rápidas, totalizando 600 metros de deslocamento em 2,1 segundos. O SM-3 errou por 180 metros. O segundo SM-3 foi melhor. Seu sensor adquiriu a ogiva em manobra em pleno voo e ajustou. Detonou dentro do alcance letal de fragmentação. O veículo de reentrada de Delta foi atingido por fragmentos que danificaram suas superfícies de controle aerodinâmico. A precisão terminal foi catastroficamente degradada. A ogiva não seguia mais uma trajetória controlada. Estava caindo a Mach 9 em direção à área de operações do Ford. A camada terminal de SM-6 tinha 18 segundos. A Mach 9 18 segundos equivalem a 55 km de deslocamento. 2 SM-6 foram lançados e interceptaram o veículo de reentrada danificado de Delta a 8 km do casco do Ford. A interceptação foi tecnicamente bem sucedida. A ogiva não detonou no contato com o porta-aviões. O que a interceptação do SM-6 produziu a 8 km foi um campo de destroços. 500 kg de fragmentos de ogiva hipersônica viajando a Mach 4, expandindo-se a partir do ponto de interceptação em um padrão de cone diretamente em direção ao convés de voo do Ford. Os destroços atingiram o Ford 1,8 segundos após a detonação do SM-6. O impacto destruiu 6 aeronaves FA-18 e F Super Hornets estacionadas na área de proa do convés de voo. A energia cinética de destroços hipersônicos a Mach 4 não requer a detonação de uma ogiva para ser catastrófica. Os fragmentos sozinhos carregavam energia suficiente para penetrar a blindagem do convés de voo, destruir as estruturas das aeronaves e inflamar o combustível nos tanques das aeronaves. Os incêndios que se seguiram mataram 9 marinheiros da tripulação do convés de voo e levaram as equipes de controle de danos 47 minutos para serem totalmente suprimidos. O convés de voo do Ford ficou não operacional por 11 horas. O Irã havia gasto 3 milhões de dólares com o Fatah-1 Delta. O campo de destroços de sua interceptação destruiu aproximadamente 180 milhões de dólares em aeronaves e matou 9 marinheiros americanos. Ninguém havia simulado esse modo de falha por campo de destroços de interceptação nessa escala antes. A resposta americana chegou 17 minutos depois. O rastreamento por satélite das 4 assinaturas de lançamento, combinado com vigilância persistente por aeronaves não tripuladas, RQ-4. Global Hawk sobre as áreas de operação dos lançadores móveis iranianos e inteligência de sinais de uma aeronave, IP-3 e Ares-2, monitorando as comunicações da unidade de mísseis iraniana, confirmaram todas as 4 posições dos lançadores em 6 minutos após o impacto final do Fatah. 16 FA-18 e F Super Hornets já estavam no ar em patrulha de combate aérea. 8 foram redirecionados para as posições confirmadas dos lançadores, carregando armas planantes. AGM-154J, SOW, alcance de standoff de 130 km, ogiva unitária de 227 kg, guiagem GPS inercial. Os 8 Super Hornets restantes carregavam mísseis anti-radiação AGM-88 e AARGM, visando o sistema de radar móvel de apoio às operações de avaliação de danos de batalha pós-lançamento da unidade de lançadores iranianos. Destruir esses radares negou ao Irã o feedback necessário para avaliar qual Fatah havia alcançado seu objetivo. O primeiro JSOW atingiu a posição primária do lançador na província de Fars, 17 minutos após o impacto dos destroços no Ford. Todas as 4 posições de lançadores foram atingidas dentro de uma janela de 4 minutos. 3 lançadores foram destruídos diretamente. O quarto havia se deslocado de sua posição de lançamento, doutrina iraniana padrão pós-lançamento, e foi adquirido pelo Global Hawk 11 minutos depois em sua posição de esconderijo secundária, a 5,8 km do ponto de lançamento original. Um ataque de segmento de 2 Super Hornets adicionais carregando bombas MK-84J
DAM o destruiu 31 minutos após o impacto dos destroços de Delta. Os ataques contra a rede de radar iraniana destruíram 7 sistemas de radar móvel e 2 instalações de radar fixo. A capacidade do Irã de conduzir novos ataques com o Fatah a partir da província de Fars foi degradada por aproximadamente 72 horas. O balanço completo: 4 mísseis Fatah-1 a 3 milhões de dólares cada, 12 milhões de dólares no total de gastos iranianos, 9 marinheiros da Marinha Americana mortos, 6 aeronaves F-18 destruídas, aproximadamente 180 milhões de dólares em perdas de aeronaves, 11 horas de inatividade do convés de voo do porta-aviões. Por outro lado, 190 milhões de dólares em interceptores, SM-3 e SM-6 gastos. Todas as 4 posições de lançadores destruídas, 7 radares móveis eliminados, 2 instalações de radar fixo destruídas, aproximadamente 40 integrantes da unidade de mísseis iraniana mortos. Capacidade de ataque com Fatah na província de Fars degradada por 72 horas. O Ford voltou às operações completas de voo 11 horas depois. A campanha aérea contra alvos iranianos continuou sem uma lacuna operacional superior a 11 horas. Mas o salvo Fatah do Irã alcançou dano tático. Não alcançou disrupção operacional. Porém, a matemática de troca que ele expôs vai definir a doutrina de defesa de porta-aviões americanos pela próxima década. O problema que o Fatah-1 revelou não é que a defesa aérea da Marinha dos Estados Unidos falhou. Ela teve amplo sucesso. 3 de 4 ogivas manobráveis, a Mach 13 foram neutralizadas, um desempenho que teria sido considerado impossível contra essa classe de ameaça 5 anos antes. O problema é o que esse sucesso custou: 190 milhões de dólares em interceptores contra 12 milhões em armas de ataque. O magazine de um grupo de ataque depletado em 30% com um único salvo de 4 mísseis. Um magazine que não pode ser reabastecido no mar. Se o Irã disparar não 4 mísseis Fatah, mas 40, a matemática se torna insustentável. O SM-3, Bloco 2. A custa 27 milhões de dólares. O Fatah-1 custa 3 milhões. O Irã pode produzir 9 mísseis Fatah pelo custo de um único interceptor SM-3. Numa troca sustentada, o lado que esgota seus interceptores primeiro não perde em um único engajamento, mas estrategicamente ao longo de um conflito medido em semanas. Os Estados Unidos já demonstraram, com a escassez de interceptores Arrow que precedeu esse conflito, que a capacidade de produção de interceptores de alto nível não consegue acompanhar a taxa de consumo de uma guerra de mísseis sustentada. Essa é a lógica estratégica que o Irã embutiu no programa Fatah desde o início. Não afundar um porta-aviões com um único míssil, forçar os Estados Unidos a um problema de economia de interceptores que nenhuma excelência tática consegue resolver nas taxas de produção atuais. A guerra naval moderna nem sempre termina com um navio no fundo do mar. Às vezes termina com um magazine vazio e uma linha de produção que não consegue reabastecê-lo com rapidez suficiente. O que você acha? O problema de economia de interceptores do Fatah-1 representa a ameaça mais séria às operações de porta-aviões americanos desde o desenvolvimento dos mísseis antinável? Ou derrotar 3 de 4 ogivas? A Mach 13 prova que a defesa naval americana ainda está à frente da ameaça. Deixe sua resposta nos comentários. E se você quiser a análise completa do que o interceptor de próxima geração precisa fazer de diferente para fechar permanentemente a lacuna do Fatah, certifique-se de estar inscrito no Naval Dispatch. O próximo vai ainda mais fundo.